Um conselho criado por lei para fiscalizar médicos faz o que sempre fez: investiga denúncias. Em resposta, o ministro do STF anula tudo e manda investigar o investigador. Se isso não te assusta, você já aceitou viver debaixo da bota totalitária do STF. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade. Deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Este artigo foi escrito por Sopa de Letrinhas, revisado por Gordinho Caipira e será narrado por mim, Djalma Guedes. Imagine a cena. Você trabalha em um órgão criado por lei há 73 anos com uma missão específica: fiscalizar a atuação de profissionais da sua área. Recebe mais de 40 denúncias formais sobre um caso. Abre uma investigação de rotina do tipo que faz dezenas de vezes por semana. E, de repente, um ministro do Supremo Tribunal Federal simplesmente anula tudo. E mais, ordena que a Polícia Federal te interrogue por ter feito exatamente o trabalho para o qual você foi designado. Parece exagero? Exatamente o que aconteceu com o Conselho Federal de Medicina na semana passada. Na madrugada de 6 de janeiro, Bolsonaro cai na cela onde cumpre pena na Superintendência da Polícia Federal e bate a cabeça. A defesa dele pede exames. Moraes nega inicialmente, dizendo que os médicos da PF não atestaram a necessidade. Mais de 24 horas depois, autoriza. O CFM, ao receber dezenas de denúncias sobre o caso, faz o óbvio. Abre sindicância para investigar se houve conduta médica inadequada. A resposta do ministro veio rapidamente. Moraes declara a nulidade da sindicância, afirmando que é flagrantemente ilegal e configura desvio de finalidade. E mais, proíbe que qualquer conselho de medicina no Brasil, seja federal ou regional, investigue esse caso. E ordena que o presidente do CFM seja ouvido pela Polícia Federal em até 10 dias. Espera aí, deixa ver se eu entendi. Um órgão criado por lei federal em 1951 com atribuições constitucionais de fiscalizar e normatizar a prática médica no Brasil, recebe dezenas de denúncias formais sobre um caso médico e decide investigar. Mas um ministro do STF, que não é nem médico, nem tem formação em medicina e não conhece os protocolos da profissão, simplesmente anula tudo. E ainda manda investigar quem ousou investigar? Como é que chegamos aqui? O Conselho Federal de Medicina não é um clube de médicos bolsonaristas reunidos para causar. É uma autarquia criada em 1951 com atribuições constitucionais de fiscalizar e normatizar a prática médica no Brasil. Tem autonomia técnica, funcional e administrativa. A ideia é simples: que profissões técnicas sejam reguladas por quem entende do assunto, não por políticos ou juízes que acordaram inspirados. A sindicância é a fase investigativa que comprova a infração ao Código de Ética Médica. Quando há denúncia, e havia mais de 40, o Conselho tem dever legal de investigar. Não é escolha, é obrigação. Mas aí Moraes afirmou que é flagrante a ausência de competência correcional do CFM em relação à Polícia Federal. Aqui mora o truque. O CFM não estava investigando a Polícia Federal, estava investigando médicos. A sindicância era sobre conduta médica, não sobre procedimentos policiais. A menos que Moraes esteja sugerindo que médicos que trabalham para o Estado deixam de estar sujeitos às regras da profissão, que o Código de Ética Médica não se aplica quando você está no contra-cheque do governo. É uma tese criativa. José Irã da Silva Galo, presidente do CFM desde 2022, publicou em 2018 um artigo comemorando a vitória de Bolsonaro.
Durante a pandemia, defendeu que Bolsonaro se desdobrou no enfrentamento à Covid-19, culpando o judiciário e imprensa pelo caos. Então sim, Galo é bolsonarista. E daí? Ser bolsonarista é crime? Virou impedimento para exercer cargo público? Apoiar político X ou Y invalida decisões técnicas tomadas dentro das atribuições legais? Porque se sim, precisamos revisar uns 99% dos cargos públicos no Brasil, começando pelo próprio Alexandre de Moraes, nomeado ministro por Michel Temer em um governo com preferências políticas bem definidas. O Conselho Federal de Medicina recebeu mais de 40 denúncias formais e seguiu o procedimento padrão. Em 2020 e 2025, foram instaurados 34.003 procedimentos em todo o país, média de 18,65 casos por dia. Era uma terça-feira normal de trabalho, até que deixou de ser. O timing é curioso. Bolsonaro cai na madrugada. Moraes leva mais de 24 horas para autorizar exames, tempo suficiente para que certas lesões evoluam irreversivelmente. Mas quando o CFM anuncia a sindicância, a resposta vem em poucas horas. O argumento é que a equipe médica não constatou necessidade imediata e que exames posteriores não apontaram problema. Portanto, não houve erro. Portanto, a sindicância é desnecessária. Mas se não houve erro, a sindicância chegaria à mesma conclusão e arquivaria o caso. Problema resolvido. Por que então impedir a investigação? Porque o problema não é a conclusão, é a pergunta. O Estado não tolera ser questionado, nem mesmo por órgãos criados pelo próprio Estado para fazer exatamente isso. Olha como funciona. Você pega uma instituição independente, com autonomia garantida por lei, com função específica de fiscalizar uma área técnica e simplesmente decide que ela não pode mais fazer seu trabalho quando isso incomoda o poder. Não revoga a lei que criou a instituição. Seria óbvio demais. Você mantém a fachada. A autarquia continua existindo. Os médicos continuam pagando anuidade. As resoluções continuam sendo publicadas. Tudo muito institucional. Mas quando a instituição tenta efetivamente exercer suas atribuições em um caso sensível, aí não. Aí é desvio de finalidade. Aí é flagrante ilegalidade. Aí é intimação na Polícia Federal. A genialidade perversa está na inversão. Quem tem competência legal para investigar é acusado de agir ilegalmente. Quem recebe denúncias formais e age conforme a lei é acusado de desvio de finalidade. E quem interfere em procedimento de autarquia independente se apresenta como guardião da legalidade. É o Estado operando em sua forma mais pura. Poder nu travestido de burocracia. Primeira lição: autarquias não são independentes. Nunca foram. A autonomia, entre aspas, existe enquanto não incomoda quem realmente manda. No momento em que um conselho profissional, seja médico, de engenharia, de arquitetura, qualquer um, decidir investigar algo que o poder prefere estar enterrado, essa autonomia evapora. O Estado não tolera competição na fiscalização, especialmente na fiscalização do próprio Estado. Segunda lição: separação de poderes é uma linda teoria. Na prática, quando um poder cresce demais e não encontra resistência, ele simplesmente atropela os outros. Um ministro do STF anulando sindicância de conselho profissional, ordenando que o presidente seja interrogado pela PF, exigindo que o hospital entregue laudos em 24 horas, isso não é separação de poderes, é concentração de poderes. E o mais assustador: ninguém pode fazer nada. Não há recurso contra ministro do STF. Não há instância superior. A decisão é final, absoluta, soberana. Como isso se parece com democracia, não é mesmo, telespectador? Terceira lição: o Estado sempre protege o Estado. A Polícia Federal não seria investigada. Eram os médicos
públicos da PF que seriam investigados. Mas a distinção é irrelevante para quem detém o poder. Funcionários públicos são funcionários públicos. E funcionários públicos gozam de proteção especial. Se fosse um médico particular que negasse exames a um paciente com traumatismo craniano por mais de 24 horas, a sindicância seria aplaudida. Mas quando é o Estado prestando serviço, aí a sindicância vira flagrante ilegalidade. Quarta lição, talvez a mais importante. Instituições técnicas criadas para limitar o poder estatal acabam capturadas ou neutralizadas pelo próprio poder estatal. O CFM existe há 73 anos. Sobreviveu a ditaduras, governos de esquerda e direita, a crises institucionais. Mas basta um ministro decidir que sua autonomia acabou para que ela simplesmente acabe. Não por reforma legal, não por decisão do Congresso, não por vontade popular, mas por uma canetada. Alguém vai dizer: mas você só tá reclamando porque é Bolsonaro. Errado! Se fosse o Lula preso com traumatismo craniano e um conselho profissional quisesse investigar o atendimento, eu defenderia a mesma coisa. Que o conselho fizesse seu trabalho. Que instituições técnicas exercessem suas competências. Que nenhum ministro interferisse em procedimentos de fiscalização profissional. A questão não é quem está sendo investigado. A questão é quem pode investigar. E se a resposta for só quem o poder autorizar, não temos instituições, temos teatro. E convenhamos, o CFM não é conhecido por sua independência heróica. Não estamos falando de uma entidade imaculada sendo perseguida. Estamos falando de um órgão exercendo função banal, investigar denúncias formais, e sendo impedido porque o caso envolve alguém sob custódia estatal. Se isso não te assusta, independente do preso ser Bolsonaro ou Lula, você já aceitou viver em um país onde o Estado não pode ser fiscalizado, onde funcionários públicos estão acima das regras, onde a autonomia institucional é condicional à obediência. Vamos ser práticos. O que essa decisão estabelece? Estabelece que conselhos profissionais não podem investigar servidores públicos no exercício de suas funções, mesmo quando existem denúncias formais, mesmo quando a competência é claramente deles, se isso desagradar algum magistrado. Estabelece que ministros do STF podem interferir em procedimentos de autarquias federais, anular decisões técnicas e ainda ordenar investigação de quem tomou decisão técnica. Estabelece que chamar alguém de bolsonarista é argumento suficiente para questionar a legitimidade de qualquer ação institucional dessa pessoa, mesmo quando a ação está perfeitamente dentro de suas atribuições legais. E estabelece algo pior, que o Estado pode escolher quando é fiscalizado e por quem, que a autonomia das instituições existe quando for conveniente, que leis, resoluções e competências são letra morta quando o poder decide que são. Esse não é um caso sobre Bolsonaro, não é um caso sobre saúde, não é nem mesmo um caso sobre o CFM. É um caso sobre quem fiscaliza o Estado. E a resposta que acabamos de receber é: ninguém a menos que o próprio Estado autorize. E sabe o que é mais revelador? O silêncio. Onde estão as manifestações de outros conselhos profissionais? Onde está a OAB? Onde estão os defensores das instituições democráticas? Silêncio. Porque todo mundo sabe como o jogo funciona. Você finge que tem autonomia, o Estado finge que respeita e
todos vivem em harmonia, até o dia em que você resolve exercer essa autonomia de verdade. O Estado sempre foi assim. A diferença é que antes havia pudor em admiti-lo. E talvez o mais assustador não seja Moraes anulando a sindicância. O mais assustador é que amanhã ninguém lembrará. Seguiremos acreditando que temos instituições independentes, conselhos autônomos, separação de poderes. Porque é mais confortável acreditar na mentira. O Estado é uma máfia, uma milícia, uma gangue com uma papelada bonita. E gangues não aceitam investigação. A única investigação permitida é aquela que o próprio Estado conduz, nas condições que ele estabelece, chegando às conclusões que ele já decidiu. E chamamos isso de república. O CFM aprendeu a lição, assim como todos os outros conselhos e autarquias que ainda mantinham a ilusão de independência. A lição é simples. Você pode existir, ter lei, orçamento, estrutura, pode fiscalizar quem não importa. Mas quando o poder resolve que você foi longe demais, sua autonomia sempre foi uma concessão revogável. Instituições só servem para legitimar o que o poder já decidiu fazer. Tudo o resto é performance. E se você acha que essa história é só sobre o Brasil, ou o Moraes, ou Bolsonaro, preste atenção. É sobre como o Estado funciona. Sempre, em todo lugar, concentrar poder, esmagar a resistência, transformar instituições de controle em uma decoração, até que um dia você acorde e não haja mais ninguém que possa investigar nada que o poder não queira ser investigado. E aí talvez o telespectador entenda por que tanta gente desistiu de reformar o Estado. Porque o Estado não precisa ser reformado. Precisa ser reconhecido pelo que sempre foi. Um obstáculo institucionalizado a qualquer coisa que pareça justiça ou verdade. E quando até seus próprios órgãos de fiscalização se curvam à primeira ameaça, você tem a perfeita clareza de quem realmente manda. Aqui vai um spoiler. Não são as leis. Obrigado pela audiência. Esse é um canal colaborativo. Participe você também. Cadastre-se agora mesmo no nosso site visãolibertaria.com e envie seus artigos por lá. Os nossos colaboradores recebem recompensas em Bitcoin. Inscreva-se no canal e clique no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima. E viva a liberdade!